nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, aquele pessoal que já está se preparando para viajar por esses dias que estão chegando aí, do Rei Momo, né, das folias, né? Então, como nós estamos no mundo de provas e expiações, podemos fazer nada, né? Cada um tem seu próprio lazer e a época é certa, e, enfim, nós torcemos para que todo mundo se distraia, se divirta com muito cuidado, né? Para não se machucar, não se arrepender depois, não começar esse ano novo com problema. Então nós estamos aqui pedindo a Deus por todos, né? São milhares e milhares de brasileiros que nós sabemos que isso está dentro do sangue das pessoas, né? Então a gente acha até bonito, mas precisa tomar muito cuidado. E o outro lado tem um tanto bem maior de foliões também e são apreciadores das brincadeiras. Então a gente precisa tomar cuidado. Então nós agradecemos a Deus, desejamos que todos nós tenhamos aqui uma noite de aprendizado. Estamos aqui com um palestrante que está afiadíssimo para falar um tema muito bom para nós. Nós vamos apreciar bastante, né? Então nós vamos nos preparar para mais uma reunião na Casa do Caminho, essa casa abençoada do Caminho, que nos reporta a antiguidade, lá no tempo de Jesus, né? E Paulo, Estevão, tanta gente boa, né? Que continua no espaço dos mundos superiores, velando por nós, pobres mortais, né? Palestras e passes segundas-feiras, terça e quinta. Essa é a nossa programação. Então a casa tem programa, tem trabalho a semana inteira, né? Com exceção da sexta-feira, que é um trabalho de apoio, é um grupo de apoio aos dependentes químicos e familiares. Criaturas, pode ser qualquer um de nós com um problema desse na família, né? Uma dependência química é uma coisa terrível que deixa as pessoas realmente estressadas e precisam de apoio moral, espiritual. Então, esse grupo de apoio está aqui na nossa casa às 19h30, às sextas-feiras, para prestar o concurso fraterno, amigável, muito carinho, principalmente para os pais, né? Os nossos ascendentes é que recebem todo o rojão, todo o impulso dessa coisa tão ruim, né? Que é o desvio do caminho reto, do caminho do bem, do caminho do equilíbrio, da harmonia. Então as criaturas estão sujeitas a isso, né? As tentações que Jesus falava. Então esses irmãos vêm aqui, recebem um apoio, ouvem uma palestra rápida, recebem o passe magnético, o passe espiritual, enfim, recebem um apoio para que tenham paciência para suportar a convivência com essas criaturas, não abandoná-las, porque são espíritos que estão no caminho das pessoas, não é por acaso. Então essas criaturas precisam de um pouco de ajuda. Então é 19h30. Então esse é o único trabalho que nós não abrimos ao público. E os demais, normal, né? Segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Sábado é 15 horas, domingo 10 horas, tem evangelização para as crianças, né? E já vamos encaminhando as crianças para o estudo do Evangelho, de uma maneira bem tranquila, bem didática, própria para a infância, né? E o que mais que nós temos aqui? Não, e o nosso trabalho social, nós estamos sempre trabalhando junto com 31, são 32 famílias. Então, no sábado, segundo sábado de cada mês, um grupo recebe, depois de um certo tempo o outro recebe, então são 62 cestas básicas que nós estamos distribuindo. O que nós estamos pedindo agora, estamos recusando por problema de espaço físico, é a roupa, calçado, tudo que não seja material de gênero de primeira necessidade, e nós estamos dispensando porque não podemos misturar as coisas. Então isso estava causando algum problema para nós, ou sérios problemas. Então vamos ficar apenas com a cesta básica, que é o principal, que é a sustentação do corpo, né? Porque a parte espiritual também eles recebem aqui o passe, a palestra, então eles saem daqui bem tranquilos, né? Então essa campanha do quilo continua, então nós pedimos sempre às pessoas que podem nos ajudar, trazendo 1 quilo de um alimento não perecível, estão com Deus e recebem as bênçãos dos céus também pela ajuda, né? O que mais que nós temos aqui? Sábado, todos os sábados, então depois das palestras, nós temos aqui um grupo na nossa casa que sai aí atendendo os moradores de rua, aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar,
É um trabalho muito bom também, que nós vamos diretamente no problema, ver como é que funciona a caridade ao próximo, diretamente com o próximo, com aquele que mais precisa naquele momento, que não tem a quem recorrer. Então, uma palavra amiga, um afagozinho e o reforço da caloria, né, para o biológico, né, para o nosso corpo, para o corpo que reclama quando tem a fome, não há evangelho que dê jeito, né? Então, o que mais que nós temos aqui? Nós temos a livraria com nossos livros da purificação, com romances, as pessoas que querem se ilustrar, conhecer um pouquinho além dessa vida nossa de encarnados, também um pouquinho da vida espiritual. Nós temos toda a orientação aqui nesses livros, né, do Chico, de todos os grandes autores. Que mais? Sim, um plantão de atendimento para os nossos irmãos que estão nos vendo pela internet, às vezes querem tirar alguma dúvida antes de assistir a palestra, então nós pediríamos que chegasse um pouquinho antes, 40 minutos, meia hora, passasse pelo plantão, depois dava tempo para assistir então a palestra. E o curso de doutrina também, para quem quer conhecer um pouquinho mais da doutrina, nós estamos com o curso em andamento. Já começou, né, Caetano? Agora em começo de fevereiro. Então nós temos já a segunda aula, então, mas ainda está em tempo, né? Porque aqui não se reprova. A reprovação é apenas pela assiduidade. Quanto mais pessoas, se ficar aqui 70% assistindo às palestras, já passa para o ano seguinte. Ninguém é reprovado. Pelo menos era assim no meu tempo, né? Continua. Então, tá bom, então, se alguém tiver algum celular ligado, por favor, vamos desligar, porque já está na hora de nós começarmos a nossa palestra, né? Nós vamos ter mais um recadinho que me passou a Eugênia agora. Nós vamos ter uma palestra também no dia 25 de fevereiro pelo nosso irmão João Alberto. Ele vai fazer o lançamento de uma obra, um livro dele, e vai fazer uma palestra aqui no dia 25, é um sábado, né? Às 16h30, para quem se interessar, nossos irmãos na internet, aqueles que acompanham a nossa casa também, tiveram um tempinho, né, no sábado, né? Dia 25, já passou o carnaval, né? Depois do carnaval. Então, não há desculpa, quem quiser se ilustrar um pouquinho e prestigiar também esse companheiro, sejam bem-vindos, né? Então é só isso. Nós então estamos já preparados, a nossa casa já está preparada, nós somos poucos irmãos encarnados aqui, mas o plano espiritual está presente, nós temos certeza. Os nossos amigos já prepararam o nosso ambiente, fortaleceram aqui as nossas defesas. Tem uma infinidade de irmãozinhos nossos assistindo, interessados nesse tema também da noite, né? E nossos assistentes espirituais também nos aguardando depois para o tratamento do passe. Então nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, que é o nosso Criador. Agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre bondoso, amigo nosso de todas as ocasiões, todas as horas. Então nós agradecemos também os trabalhadores desta casa, os voluntários também pelo lado espiritual, que estão aqui também nos envolvendo carinhosamente, e nós agradecemos a participação de todos eles. Então vamos pedindo a Deus que envolva todos nós, o nosso companheiro encarregado do tema dessa noite, para que todos nós vamos nos confraternizar através dessa pequena festa espiritual, envolvendo aqui toda a nossa região, nossa casa nossa do caminho, fortalecendo todos aqueles irmãozinhos nossos necessitados, mesmo aqueles que não estão adentrando o nosso ambiente, que recebam um influxo bondoso, essa atmosfera espiritual que esses irmãos já criaram para nós, com seu amor, com seu carinho. Então, nós agradecemos. E vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião da noite com Jesus. Que assim seja. Então hoje nós temos aqui, mais uma vez, uma grande alegria, receber o companheiro Marcos Cunha. Esse é um nome famoso, viu? Não sei, mas vem de gerações e gerações. Vem sim. Seja feliz. Vamos aprender um pouquinho com ele. Muito obrigado. Não, comigo não. Já aprendemos bastante com o que você estava falando. Vamos aprender um pouquinho com o que o Espiritismo nos traz, né? Muita coisa. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus
e todo o amor do Pai recaia sobre nós, nos envolva nessa noite. Muito felizes por estarmos aqui, falando sobre a figura do grande Mestre Jesus, falando sobre a doutrina espírita que nos esclarece, que nos mostra caminhos, que nos mostra responsabilidades. Como nosso irmão falou, muito bem, por sinal, épocas de festas, elas fazem parte da nossa vida, da nossa sociedade. Vivemos num mundo, esse mundo tem uma série de coisas das quais nós muitas vezes gostamos. Cabe da nossa parte, como ele também falou, a responsabilidade para aquilo que vamos fazer, não é verdade? Podemos fazer tudo, podemos brincar o carnaval, podemos passear, viajar com os nossos amigos, podemos ir a um futebol, assistir uma partida de futebol, né? Isso está tão enraizado no povo brasileiro, né? A cultura do futebol, né? Em homens, mulheres. E é tão gostoso, eu sei, porque eu também gosto de assistir uma partida de futebol, só que em casa, eu não sou muito de estádio de futebol, não. Sou mais aquele preguiçoso, torcedor preguiçoso, assiste em casa. Mas é gostoso, e para aqueles... também, meio precavido hoje em dia. Mas para aqueles que gostam de ir, eu acho legal, também já fui a estádio de futebol, acho super gostoso. A questão é como vamos nos portarmos, né? Enfim, tudo na nossa vida, que o nosso irmão falou tão bem, está em nossas mãos. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. É um tema que o valoroso espírito de Emmanuel, através da psicografia saudosa aí de Chico Xavier, nos traz, desenvolvido de um trecho do livro Ceifa de Luz, que fala em nossas mãos. Essa é a lição. E que basicamente ele nos explica que tudo, é isso que nós estamos falando, tudo que acontece em nossas vidas, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, está em nossas mãos. E para que nós entendamos melhor um pouquinho do que Emmanuel quer dizer e nos traz nesse sentido, a gente vai voltar um pouquinho para trás, vamos lá para trás um pouquinho, tá? Vamos relembrar os conceitos básicos da doutrina espírita, é sempre bom, que a gente está sempre aprendendo coisas novas e mais coisas, a espiritualidade sempre trazendo novas informações, novos autores encarnados, desencarnados, trazendo cada vez mais informações, mas é bom a gente estar relembrando um pouquinho de alguns conceitos básicos da doutrina espírita. E para nós falarmos sobre essa lição em nossas mãos, nós vamos lembrar um pouquinho da reencarnação. E o que é a reencarnação? Bom, nós sabemos que é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, num novo corpo. O que para mim já é uma conquista, que se eu viesse com o mesmo corpo já não ia ser legal, né? Eu quero ver se dá uma melhoradinha no próximo, que esse aqui está cheio de problema, mas tudo bem, que o próximo vamos tentar consertar um pouco. Para mim já vai ser ótimo, já gostei dessa parte, vou voltar à vida. Em que corpo? Outro. Bom, tá. Já há uma possibilidade dele ser melhor, né? Ou não sei. A reencarnação é uma forma de aprimoramento, é uma forma de amadurecimento do espírito. De acordo com aquele monte de reencarnações, inúmeras reencarnações que o espírito vai tendo, ele vai se aprimorando e vai amadurecendo. Bom, na nossa vida aqui, encarnados, nós passamos por isso, né? Passamos pela infância, passamos pela puberdade, pela adolescência, jovens, homens e mulheres maduros, e depois a terceira idade que nós falamos hoje, não é verdade? Em cada uma dessas etapas, vamos vivendo, pode-se dizer, de uma maneira alegórica, vidas diferentes, conceitos diferentes, ideias diferentes, atitudes diferentes. Pelo menos a maioria é assim. E vai se aprimorando. E vai amadurecendo, porque nós vamos amadurecendo. O que pensávamos quando jovens, muda muito quando pensam os pensamentos na nossa idade. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. E vamos amadurecendo, né? Volto a dizer, pelo menos a grande maioria de nós. E a reencarnação é isso. É aprimoramento, é crescimento, é amadurecimento do espírito. A reencarnação tem diversas finalidades. Podemos citar algumas delas aqui. A expiação, né?
Normalmente os espíritos, nós espíritos, quando na erraticidade ou no plano espiritual estamos para reencarnar, a gente tem lá uma elaboração de um projeto reencarnatório, onde são delineadas algumas situações para que o espírito que vai reencarnar passe na sua próxima reencarnação, no sentido de aprimoramento, de crescimento. Muitos de nós, quando lá no plano espiritual não temos ainda condições, espíritos que ainda estão muito afeitos ainda às questões materiais, ao mal e a algumas outras situações, não conseguem participar dessa elaboração, desse projeto de reencarnação, esse projeto reencarnatório. Mas a vida acontece, a progressão do espírito acontece, ele pode ficar estacionário muito tempo, mas uma hora ele terá de reencarnar. E a lei da reencarnação vai levá-lo a isso, de uma maneira imposta, de uma maneira expiativa. E aí, aquele espírito que não quer reencarnar por preguiça, ou pelo que está fazendo lá, ou por medo, não tem jeito. Uma hora ele vai ter que reencarnar e ver-se frente a frente com ele mesmo no plano material. Com ele mesmo, que eu digo, é com o seu espírito encarnado, com as suas diversas dificuldades. Bom, mas vamos lembrar que ainda que em forma de expiação, Deus não castiga ninguém. Ok? Somos nós que passamos o sofrimento pelo qual nós passamos, sendo fruto daquilo que nós cometemos lá no passado, em outras épocas, dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos desmandos, não é? Deus não fica premiando uns, você vai ser vida boa para você, vida ruim para você, vida boa para você, vida ruim para você. Não, Deus não fica fazendo isso, tá? Não. Então, eu gostaria também, o tempo todo. Bom, não posso reclamar, essa minha vida é muito boa, graças a Deus, não posso reclamar, perto do que a gente vê por aí. Mas Deus não premia e nem pune ninguém, né? Somos nós que nos premiamos e somos nós que nos punimos de acordo com as nossas atitudes, né? Aquela velha historinha, estamos hoje vivendo o passado, preparando o que faremos no futuro. Então, se passarmos muitos problemas lá no futuro, fomos nós que fizemos isso. E à medida que fomos crescendo, amadurecendo e melhorando as nossas atitudes, vamos colhendo isso, né? Outra velha historinha em que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a expiação é sim a alavanca que move o espírito estacionário rumo à perfeição, rumo ao crescimento. A reencarnação é essa. É uma das funções da reencarnação. Qual outra finalidade da reencarnação? A prova, né? Que nós acabamos de falar aqui, né? A prova já desejada. O espírito está para reencarnar, participa meio que ali do projeto de elaboração do mapa reencarnatório dele, e ele pede uma série de provas, porque ele vê o quanto errou, nós vimos o quanto erramos, e pedimos uma série de provas para nós. A espiritualidade muito sábia, os benfeitores espirituais muito sábios, não permite que a gente peça tudo, porque quando estamos lá a gente quer um monte de coisa. É que nem aquelas promessas do final de ano, que a gente faz lá 50 promessas e cumpre uma ou duas ali, mais ou menos, e o resto não, né? Como nós sempre dizemos, como Jesus disse, Deus não dá o fardo maior que cada um possa carregar. Quando lá, pedimos muitas vezes um fardo muito grande, porque não avaliamos se vamos ou não poder carregar este fardo. Mas a espiritualidade sabe que, não, filha, você está fraquinho, você não vai conseguir carregar tanta coisa, não. Vamos mandar alguma coisinha só aí para você, vamos devagar. E mesmo assim, muitas vezes desistimos no meio do caminho. Achamos esse fardo pesado. Ainda não estamos, talvez, tão bem preparados como imaginávamos estar, né? Cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. E passa por provas da paciência, da tolerância, do amor, da fé, da perseverança, da paciência para com o nosso outro semelhante que vive um momento evolutivo diferente do nosso. A prova da tolerância para quem? Para com o nosso semelhante também. E tolerância para conosco também. Temos que ser um pouco tolerantes conosco. Porque se nos cobrarmos demasiadamente, isso pode atrapalhar o nosso processo de crescimento. Pelas provas do amor. Amor por quem? Amor pelo nosso semelhante. E por nós também. Nós sempre vamos estar falando do outro. Porque o outro faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós não vamos crescer sozinhos. Ninguém vai crescer sozinho. Nós sempre vamos depender. Nós fazemos parte de uma sociedade.
A sociedade humana. Tá, não vamos falar na sociedade humana, vamos falar da nossa sociedade aqui atual. Obrigado, meu querido. Vamos falar aqui, dessa nossa sociedade material. Fazemos parte dessa sociedade. E essa sociedade só vai crescer à medida que todos forem crescendo. Enquanto houver aqueles que não estão crescendo, o crescimento não é completo. Já a sociedade humana, como espíritos humanos, acontece com todos crescendo, todos se unindo, todos ajudando uns os outros. Ninguém vai conseguir crescer. É engano nosso achar que estamos crescendo. Eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Mas enquanto houver gente que está sofrendo, enquanto houver dor, enquanto houver quem não está crescendo, o meu crescimento ainda é tênue. Ele é fraco. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para que os outros cresçam também. Lembra que eu já falei aqui? Eu já falei uma vez, tinha algumas pessoas presentes, que a vida é uma corrida. A linha de largada é igual para todos. Todos nós largamos e começamos a correr. Quem que chega lá na frente? Primeiro lugar? Aqueles que saírem em disparada correndo, passando por todos? Ou aqueles que no meio do caminho pararem para ajudarem os combalidos, os doentes, os que têm dificuldade? É lógico que aqueles que pararem para ajudar é os que vão chegar primeiro no lugar, né? Não aqueles que saírem correndo lá, com tudo, passando por tudo e por todos, sem olhar o que está acontecendo, né? Outra finalidade da reencarnação, a missão, né? Espíritos missionários, inúmeros que aqui tivemos, né? Espíritos como Chico Xavier, Kardec, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quantos mais? Buda, o Príncipe Siddhartha Gautama, né? O Iluminado, tantos outros. Mas não são só espíritos missionários voltados para o sentido religioso. Missionários no campo das ciências, missionários no campo da política, acho que não no Brasil. Missionários no campo... Oi? Da filosofia, justamente. E tantos outros espíritos aí missionários, cientistas, né? Que vêm com missões definidas já pelo plano espiritual, são muitos missionários. E nós temos missões? Temos, né? Se considerarmos que a nossa vida é uma missão, estarmos com os nossos amigos, nossos parentes, principalmente, filhos, pais, tudo é uma missão. Eu gosto de dizer que o que nós temos são tarefas, né? Para poder diferenciar daqueles verdadeiros espíritos missionários. Nós temos tarefas, muitas, né? Outra finalidade da reencarnação, cooperação na obra do Criador. Cooperar com o Pai na obra dele. Aí algumas almas mais preguiçosas de nós poderão dizer, poxa, eu já vou passar por expiação, vou passar pelas provas, vou ter tarefas, e ainda vou ter que auxiliar o Pai na obra dele. Não é muita coisa para a gente, não? É bastante coisa realmente. Mas nos cabe, sim, essa tarefa de co-criadores, digamos assim, cooperadores na obra do Pai. Quando lutamos, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Quando buscamos o nosso crescimento moral e espiritual, nós estamos trabalhando pela obra do Pai. E principalmente, quando nós levamos isso que nós estamos aprendendo aqui na casa espírita, ou na casa evangélica, ou na casa católica, ou seja, em que templo religioso for, nós levarmos lá para fora, aí nós estaremos efetivamente trabalhando na obra do Pai. Lá fora. Aqui é bom, aqui a gente aprende. Nós dizemos que nós aprendemos muito na erraticidade e colocamos em prática no plano espiritual, no plano material. Na casa religiosa nós aprendemos muito, seja ela qual for. Mas vamos falar da doutrina espírita, que é aqui onde estamos. Nós aprendemos e muito, mas pomos em prática lá fora. Lógico, colocamos em prática também aqui dentro, óbvio. Mas é mais fácil colocar em prática aqui dentro porque estamos todos imbuídos de um mesmo ideal. Lá fora é sempre mais difícil. E aí nos cabe a tarefa de co-criadores, de cooperadores na obra do Pai, na obra dele como um todo, né? Ninguém vai alcançar, como eu disse, a perfeição sozinhos. Há a necessidade de nós trabalharmos conjuntamente com o nosso semelhante. De nós trabalharmos pela melhora da nossa sociedade como um todo. De que maneira? A gente não precisa falar isso. Cada um de nós sabe como nós podemos estar fazendo isso.
do seu jeitinho, na sua hora pequena, que consegue fazer. Todos nós conseguimos fazer isso um pouco. E finalmente, a outra finalidade da reencarnação é o nosso desenvolvimento moral e intelectual. O espírito atingirá a perfeição quando ele estiver totalmente evoluído, moralmente e intelectualmente. Como duas asas, uma da moral, uma da intelectual. Enquanto nós não desenvolvermos completamente essas duas asas, da moral e da intelectualidade, nós seremos como pássaros voando em círculo. Somente quando nós batermos as duas asas conjuntamente, voaremos rumo ao alto, para frente e para cima, né? Há momentos da vida que desenvolvemos, que o espírito desenvolve mais o lado intelectual, e há momentos que ele desenvolve mais o lado moral, não é assim? Vemos inúmeras pessoas passando por nós pela vida, com um desenvolvimento intelectual muito grande, e moralmente ainda duvidoso. E o contrário também acontece, pessoas com desenvolvimento moral muito grande e o intelectual nem tanto, mas há necessidade do espírito evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. E tudo isso que nós falamos está onde? Em nossas mãos, como disse Emmanuel. Cabe a nós trabalharmos, cabe a nós fazermos a nossa parte. Não é o outro que vai fazer por nós, é nós que vamos fazer por nós e pelo outro. Quer dizer, se nós estamos fazendo pelo outro, algum outro estará fazendo por nós também. E essa bola de neve que vai fazer com que a sociedade seja um todo. Com que nós consigamos cada vez mais melhorar a nossa sociedade. Deus governa o universo por leis eternas e imutáveis, e a reencarnação é uma dessas leis. É uma lei eterna e imutável a reencarnação, que permite com que cada espírito retorne e cresça, e avance, e evolua. Poxa, mas a gente ouve falar isso desde o início, lá, quando a gente começou a estudar o Espiritismo. Mas a gente tem que lembrar disso, é muito importante. Para nós nos situarmos perante a vida. Porque a gente acaba estudando e lendo tantas outras coisas e esquece um pouco desse detalhe. O que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E não importa quanto tempo nós tenhamos de Espiritismo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, nós temos que sempre nos perguntarmos. Por que estou aqui? Se perguntarmos hoje, teremos uma resposta. Se perguntarmos daqui 10 anos, teremos outra resposta. Daqui 20, 30 anos, com certeza, outra resposta. Melhor, mais aprimorada, mais amadurecida. Porque novas respostas surgirão? Não, surgirá um novo espírito, com conhecimento melhorado. Por quanto disso, ele vai conseguindo novas respostas. Vivemos hoje na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Olha, já somos um planeta de provas e expiações. Nós somos o segundo nessa escala. Existem os mundos primitivos para a encarnação as primeiras encarnações dos espíritos humanos, depois vem a gente. Um mundo de provas e expiações, onde o mal impera. Ele ainda sobrepuja o bem. Depois passaremos ao mundo de regeneração, um processo pelo qual o nosso planeta já está passando. Um mundo de regeneração, onde nós, os espíritos que aqui estivemos, dão uma tranquilizada, dão uma descansada. O mal ainda vai existir, com certeza. Passaremos depois para mundos felizes, né? Onde o bem supera o mal, mas o mal ainda existe, em pequena escala, mas ele ainda existe, mas o mal supera esse bem, até atingirmos a qualidade de mundo divino, mundo celeste, onde é só o bem, só o amor. Então nós somos o segundo nessa escala. Somos um planeta de provas e expiações. Vamos viver aqui para sempre no nosso planeta? Não, vamos viver por um tempo determinado no nosso planeta. E até quando? Quem me responde? Quem arrisca? Isso, muito bom, hein? Dá 10 reais para ele na saída, que nem nós combinamos. Isso me pega, não esquece de pegar na saída, porque ela sempre dá uma esquecida e já era. Justamente, está em nossas mãos. Nós vamos determinar esse tempo. Estaremos vivendo num mundo de provas e expiações e deixaremos de ir para outros mundos enquanto não tivermos expurgado de nós o homem velho,
cheio de vícios, cheio de defeitos, cheio de egoísmo, cheio de intolerância. Enquanto a gente não tiver tirado esse homem velho, enquanto nós não tivermos nos transformado num homem novo, nós estaremos num mundo de provas e expiações. Não poderemos ir para outros mundos. Ou quem sabe não poderemos acompanhar a evolução do nosso mundo. Porque ela acontecerá também. E aí o que acontece? Nosso mundo evolui, muitos espíritos que aqui estão evoluem, e nós não acompanhamos, não evoluímos. Não jogamos na lata do lixo aquele homem velho, vamos ter que viver em outros mundos, ainda de provas e expiações também. Porque não acompanhamos, né? Não estudamos, não passamos de ano, né? Ficamos lá sentados lá no fundão, não é esse fundão aí não, tá? Ficamos sentados lá no fundão, só bagunçando e coisa e tal. Nossa, como meu pai e minha mãe falavam isso. E repetia de ano. E é o que pode acontecer conosco. Tá? Tudo isso está em nossas mãos, como nosso irmão nos falou agora. Mas para isso, para esse nosso crescimento, até que hora nós vamos? Por favor. Tá. Beleza. Então, para tudo isso que nós falamos agora, nós temos muitas ferramentas. Muitas. Nós temos as faculdades necessárias de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Nós temos o lugar certo, o país, o estado, a cidade. Nós temos o lugar certo onde vivemos. É uma ferramenta também. Nós temos os companheiros certos na nossa vida. Também é uma das ferramentas para esse nosso crescimento. Amigos, parentes, mestres, desafetos. Esses companheiros todos da nossa vida fazem parte, são a ferramenta para o nosso crescimento. Todos eles nos farão crescer, mesmo que muitas vezes com críticas, com dissabores, com desavenças, mas todos nos farão crescer. Está em nossas mãos. Experiências corretas e necessárias. Nós temos as experiências corretas e necessárias para o nosso crescimento espiritual. E temos a condição certa, a pobreza, a riqueza, a estabilidade financeira, enfim, lógico, todos nós corremos atrás do melhor, da nossa condição financeira, do nosso sustento, da nossa família. Isso faz parte, é óbvio, o mundo nosso é isso. E temos que fazer isso, lógico que com respeito sempre pelo outro, né? Sempre trabalhando pelo nosso crescimento até socioeconômico, mas sempre respeitando o nosso semelhante. E a condição certa nós temos, da riqueza, da pobreza, porque a riqueza é uma prova muito grande, sim. Muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, né? Fulano é rico, tem de tudo, é verdade. E quantas pessoas ricas nós não vemos fazendo tanta besteira e tendo uma vida tão sem sentido e sofrendo muitas vezes por atos que a sua riqueza lhe traz. A pobreza também é uma prova, como passá-la, como vivenciá-la, como lidar com isso também é uma prova. É a estabilidade. A estabilidade, então, não é a estabilidade financeira de uma pessoa bem estabilizada financeiramente, não é rica, também não é pobre, vive uma vida tranquila. Isso é também uma prova. Porque nós temos algo a mais além disso para fazermos. Esse algo além, esse algo a mais, vai sempre bater na tecla. Eu posso fazer alguma coisa pelo outro. Eu posso fazer alguma coisa pela sociedade. Eu posso fazer alguma coisa como cooperador do Pai na sua obra. Temos a saúde adequada, outra ferramenta muito necessária para o nosso crescimento é a saúde adequada. Boa ou má. Colheitas do que fizemos muitas vezes no passado. Mas uma ferramenta atual para o nosso crescimento. Saúde boa é ferramenta. Saúde ruim é ferramenta também para o nosso crescimento, para nós avaliarmos o porquê a nossa saúde não está bem, né? Nossas atitudes, enfim. Lutas compatíveis com o nosso projeto de vida e acontecimentos a fim de aprimorar o nosso autocontrole, né? Inúmeros acontecimentos na nossa vida existem aí para que nós aprimoremos o nosso autocontrole. Aprimorando o nosso autocontrole, estaremos também trabalhando pelo nosso crescimento. Então, todas essas são ferramentas necessárias que nós temos à nossa disposição. Basta termos olhos de ver estas ferramentas,
arregaçar as mangas e trabalhar com essas ferramentas da melhor maneira possível. E em qualquer situação, tempo, local, posição em que nós estivermos, teremos sempre algum tempo para fazer o bem. De alguma maneira. Como quiser, como julgar melhor, como achar mais justo, mas nós sempre teremos um tempo. Não, eu não tenho tempo para praticar o bem. Eu trabalho, eu estudo, faço isso, eu tenho família, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Não tenho tempo para praticar o bem. Pois é, não tenho mesmo, né? Hoje eu tive a oportunidade de ouvir 5 minutos um irmão que precisava desabafar e eu não ouvi. Hoje eu tive a oportunidade de doar um ombro amigo para um irmão com dificuldade, só para ele chorar um pouco as lágrimas por 5 minutos, e também não. Eu tive a oportunidade de dar 5 minutos de atenção para alguém que queria falar, conversar, pedir um conselho, e eu não dei. Por quê? Porque eu não tenho tempo de fazer o bem. Bom, eu não tenho tempo de fazer o bem durante o dia inteiro em algum lugar, talvez. Mas a gente sempre tem um tempo de praticar o bem com as pessoas que estão à nossa volta, na sociedade. Né? Temos inúmeras oportunidades e tarefas para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas sempre podendo fazer o bem. Onde estamos, onde vivemos. Assim como o nosso crescimento está em nossas mãos, intransferível, porque o nosso crescimento não está, né, nas mãos do outro, é nas nossas mãos que ele está. Ele é intransferível. A prática do bem também está. Onde formos, encontraremos pessoas diferentes. E ali poderemos praticar o bem. E que tipo de pessoas nós encontraremos lá, aonde formos? Bom, existe uma lenda do Oriente, talvez algum de vocês conheça, que diz que certa vez um viajante, um rapaz, passou em algum lugar, encontrou lá num oásis, numa cidade, ou melhor, um oásis perto de uma cidade, um ancião, um velho, e lhe perguntou: que tipo de pessoas vivem nesse lugar? Ele respondeu contra a pergunta, o ancião: que tipo de pessoas vivem no lugar de onde você veio? Ele falou: ixi, lá viviam pessoas egoístas, malvadas. Fiquei muito satisfeito de ter saído de lá. E ele respondeu: pois é, esse é o mesmo tipo de pessoas que você vai encontrar aqui. Quando foi mais tarde, veio outro jovem e perguntou a mesma coisa: que tipo de pessoas vivem nesse lugar? E ele respondeu novamente: que tipo de pessoas viviam de lá onde você saiu? Ah, lá viviam pessoas boas, amigas, honestas, hospitaleiras, pessoas muito bacanas. E ele respondeu: pois é, esse é o tipo de pessoas que você vai encontrar aqui. E uma terceira pessoa, ouvindo isso, perguntou para o ancião: por que você dá perguntas assim, respostas tão diferentes para duas pessoas, para a mesma pergunta de duas pessoas, respostas tão diferentes? E ele disse que cada um carrega no seu coração o lugar em que vive. Então nós carregamos no nosso coração, é verdade, o lugar em que vivemos. Se nós tivermos olhos para ver só o mal, é lá onde for nós vamos ver o mal. E se nós tivermos olhos para ver o bem, aonde formos nós conseguiremos ver um pouco do bem, sim. Então, onde nós formos, nós temos condições da prática do bem. Até no enxergar o bem. Onde ele talvez exista pouco, mas exista. Somos viajantes do tempo. Lá do passado, né? E o futuro de cada um está escrito aonde? No nosso passado e no nosso presente. Tá certo? Nós somos viajantes do tempo. Como espíritos reencarnatórios, vivemos no passado, vivemos no presente e viveremos no futuro. Então somos viajantes do tempo. Nosso espírito viaja nesse tempo. E somos nós que temos que trabalhar pelo nosso futuro. E novamente eu digo, está em nossas mãos, como disse Emmanuel. Cabe a nós. Nós temos que lembrar disso. O que Emmanuel quis dizer com está em nossas mãos. Se nós pararmos e pensarmos direitinho, nós vamos ver que a nossa vida está em nossas mãos, sim. Até aquilo que nós possamos achar que não está, mas muita coisa está em nossas mãos, sim. Nós temos como lidar com ela. E aí nós encerramos, então, com um texto ditado
pelo espírito de Alta de Souza, psicografia também de Chico Xavier, e que o tema é mãos. E ela diz: harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem, ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fugindo nos teus braços. E aí toda vez que nós olharmos para as nossas mãos, nós não vamos ver apenas um complemento aqui do nosso braço, uma extensão do nosso braço, mas nós vamos ver mãos que amparam, mãos que afagam, mãos que ajudam, mãos que levantam, mãos que protegem. E tudo isso está onde? Nas nossas mãos, nas mãos de cada um de nós. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado. E mãos à obra. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito do tema para o nosso irmão Marco? Pois não. Boa noite. Quando você diz, né, nós temos que ajudar o próximo, né? Nós estamos com as nossas mãos o que a gente pode estar fazendo todo, fazendo o que a gente pode mesmo, né? De coração, Isso. Não é uma coisa pura obrigação, é o coração. Isso. Só que dessa força tem que também vir do outro lado. Não é esse lado. Isso. Sim. Sim. Com certeza. Com certeza. Sim. Lógico. E às vezes muita dificuldade. Verdade. É verdade. Sim, lógico. Com certeza. Tanto é que... Qual o seu nome? Desculpa. Daniela. Daniela falou excelente. Muito bom mesmo. Bela colocação, Daniela. A Daniela falou coisas importantes aí. Primeiro deve vir do coração, né? Mas a caridade, o amor é uma coisa que a gente desenvolve à medida que vamos crescendo. Moralmente nós vamos desenvolvendo. E um pouquinho com o treino. Eu costumo dizer que a gente vai treinando, tá? A gente chega no espiritismo, a gente começa a treinar um pouquinho, a gente começa a participar de um trabalhinho espírita, dentro da casa espírita, daqui a pouco a gente já está fazendo entrega de lanche na rua, e a gente vai desenvolvendo isso, aos poucos. Algumas pessoas não, tem algumas pessoas que têm uma facilidade em exteriorizar o amor que existe dentro delas, que eu acho a coisa mais linda desse mundo, mas nós também conseguiremos, todos. Alguns de nós têm um pouco mais de dificuldade, é verdade, então a gente tem que ir trabalhando isso aos poucos, para sentindo cada vez mais como é gostoso fazer alguma coisa, até que a coisa é do coração realmente, como você mesma disse. E a outra coisa é que nós ainda esperamos muito o retorno do outro lado, nem que seja esse retorno. Não estou dizendo de, obrigado, você é lindo, você fez. Não estou nem dizendo disso, embora muitas vezes a gente espere isso também, porque quando não tem o agradecimento a gente fala assim, nem para me agradecer. Jesus curou um monte de gente lá e ninguém nem voltou para agradecer a ele. Um monte deles não voltaram. Tudo bem, mas Jesus é Jesus. Espírito, anos-luz aí na nossa frente, né? Do ponto de vista espiritual e de evolução espiritual. Mas a gente espera muitas vezes do outro justamente a aceitação, porque eu consigo enxergar. É que nem pai e filho. Quem tem filhos sabe disso. Não estou dizendo criancinha, jovens.
A gente quer uma coisa para eles e acha que eles têm que enxergar do mesmo modo como nós enxergamos. E não é assim, eles não enxergam do mesmo modo que nós. E a gente tem que ir moldando a coisa ali, trabalhando, né? Mas a gente quer que eles pensem igual. E às vezes são aquelas guerras dentro de casa, né? Porque os pais, nós pais, queremos que eles pensem exatamente, cópia fiel nós. E aí saem aqueles probleminhas dentro de casa. E quando se trata do nosso semelhante, isso também acontece. Você está certa, Daniela, nós ainda cobramos um pouco essa aceitação. Mas temos que fazer a nossa parte. Cabe ao outro fazer a parte dele também. A cada um cabe fazer a sua parte. E sempre entendermos que o grau de evolução, de conhecimento de cada um é diferente um do outro. Mas isso não pode nos impedir de fazermos a nossa parte. Temos que sempre fazê-la. Sempre, 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 sempre. É isso? Alguma pergunta? Explicou bastante. Me lembra o poema das mãos. Eu vi também uma vez um poema tão lindo, mas falando das mãos, nada, porque as mãos executam, né? Uma vez eu vi uma outra, falando rápido aqui, eu não me lembro, só vou, assim, vamos passando mesmo o negócio. Eu li também uma vez um tema, não me lembro quem foi também, falando da importância das mãos, do nosso nariz, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das nossas pernas, do nosso cérebro. O quanto a gente não para pensar, né? A gente vive isso automaticamente, né? Tudo isso que a gente tem, né? E nas nossas orações nós agradecemos a nossa saúde, agradecemos um monte de coisa a Deus e muitas vezes esquecemos de agradecer, né? Pelos nossos membros perfeitos, pela possibilidade de ver, ouvir, falar, cheirar, né? Sentir o aroma, poder ver o pôr do sol, ver as coisas belas da natureza, poder ouvir o canto dos pássaros, enfim, uma série de coisas assim, né? A gente esquece um pouco disso. Bom, dizem as más línguas que quando a mulher começa a encher muito o marido, ele não agradece nem um pouco pelos ouvidos que tem, né? Mas eu acho, desculpe as mulheres, é uma brincadeirinha, né? Ó, tá aqui a dona da pensão, viu? Olha lá, viu? É verdade. É verdade. É verdade. Não. Uhum. É. Uhum. E agora chegamos nesse momento, nós despertamos, poxa, nós confiamos, não posso mais transferir essa tarefa. Eu tenho que fazer essa tarefa. Verdade. E ninguém disse, também, quando você abraça essa consciência, essa responsabilidade, ela fica cada vez mais fácil. Uhum. É esse o processo de tomada de consciência. É o treino, né? É o treino. E ela é tão fácil. Assim que você se propõe, Uhum. tem a vontade de Uhum. se realizar essa tarefa de tomar a sua vida na sua. Uhum. Se você ficar transferindo, nunca você vai ser feliz. É verdade. É o segredo da É. Não é transferir para os nossos líderes religiosos o que nos compete, transferir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aquilo que nos compete. A espiritualidade nos dá todo o suporte e a sustentação necessária para que nós façamos a nossa parte. As ferramentas. Verdade, é verdade, é isso mesmo. Bom, o que você falou, nós estamos num mundo de provas e expiações, e aqui agregado a nós, tem mundos mais inferiores ainda, Sim, na dimensão mesmo do espiritual. Sim, sim, Por sim. exemplo, o umbral é o estado do espírito. Do nosso planeta Do nosso Terra planeta. aqui. Então nós estamos bem realmente muito atrasados. É verdade. Mas se você pensar na nossa evolução, quando nós conhecemos os primeiros reinos da natureza, e É. até formar esse corpo que nós temos hoje, o trabalho que nós demos para o Criador, Demos bastante, né? os espíritos Que nem filhos superiores pequenininhos, que né? trabalharam nesse projeto nosso, que nós um dia também vamos participar dele, né? Então, quando chegarmos no mundo dos felizes, nós vamos ter um cabedal de conhecimento, que é o amor e a sabedoria, que são as duas asas do progresso Uhum. da criatura, né? Uhum. Quase divina, né? Então, isso nós vamos atingir um dia, né?
Com certeza. Por enquanto nós falamos de coisas muito altas no mundo de prol de E ainda expiações. estamos aqui Mas esse mundo é um protótipo daquele mundo Sim, celestial. com certeza. Não é ou não é? Há pouco tempo atrás aí eu estava puxando a Neide pelo cabelo para sair da caverna lá. Senão Jesus não dizia que nós éramos deuses, né? Ele sabe. É verdade, Nós porque temos sabe que do nosso, confiar sabe do no nosso potencial. É verdade, é verdade. Muito bem. Se alguém tem mais algum comentário para fazer, o nosso amigo vai ficar mais aqui. Ele está com a esposa, ele pode ficar um pouco mais tarde. Isso. Ele vai precisar dar desculpa se você ficar no lugar. Tá certo? Obrigado. Prudente e esperto, muito inteligente. Então vamos. Vamos agradecendo então mais essa oportunidade que nós tivemos, esse convívio fraterno, alegre. Realmente, quantas pessoas, quanta gente nesse mundo de Deus gostaria, né, de estar participando desses momentos que nós estamos tendo aqui de tranquilidade, de paz, né, de harmonia. Enfim, é um crescimento, um aprendizado, né, que nós estamos sempre trocando ideias, porque nós somos uma grande família, essa que é a verdade. E a maior família é a família espiritual. Nesse momento nós temos uma pequena amostra disso. Somos todos, estamos abraçando tudo, uma mesma causa, a causa de Jesus, né? Então esse aprendizado nosso vai se estender por muitos e muitos séculos ainda para frente, até nós chegarmos mesmo naquele ponto onde nós vamos ser mais felizes em poder também executar aquelas obras que grandes almas já executaram, estão executando no mundo, ajudando tantos mundos inferiores a subir, a progredir, e o nosso é um deles. Mas nós já estamos dando os primeiros passos, então a consciência, a tomada de posição já está feita, né? Então nós agradecemos a Deus, e nesse momento nós fazemos nossas vibrações, mentalizando esses irmãos nossos, que são mais de 7 bilhões, né? Nós somos uma pequena fração dessa humanidade tão grande que está aqui habitando a Terra, e sabemos que do outro lado tem outro tanto, um pouco mais, né? Talvez o dobro dessa humanidade, aguardando a oportunidade também do crescimento nesse nosso orbe de provas e expiações, como há muitos outros, como o nosso, estão aqui nesse nosso universo sem fim, né? Que Deus construiu para colocar todos os seus filhos, cada um numa posição que fizeram jus, né? Que nós ouvimos hoje, estamos começando a crescer, então nós agradecemos a Deus e vibramos por essa humanidade, por esses países, irmãos nossos que ainda estão em conflito, essa desunião, essa desarmonia, tudo por causa do egoísmo, do orgulho, do excesso de abuso dos poderes, mas nós sabemos que isso faz parte mesmo dessa nossa humanidade ainda em crescimento. Nós vibramos para que essa paz se instale, que esses homens que detêm o poder, a responsabilidade na condução de milhões e milhões de criaturas, ou seja, os governantes, os imperadores, ainda os reis que nós temos na nossa terra, que todos eles sejam tocados no coração, que vislumbre essa luz bondosa da dimensão espiritual, que muita gente às vezes esquece, que não são eternos aqui nesse mundo, são passageiros, tudo transitório, e é uma parada que nós damos a cada reencarnação para o nosso crescimento, através da luta diária, do conhecimento, do convívio com as diferenças, com o espírito de simplicidade, da humildade que Jesus ressaltou tantas vezes nas suas palestras, andando pelo Jordão, naquelas regiões do Oriente. Nós sabemos muito bem como nós estamos longe disso, mas nós vamos pedindo a Deus que abasteça cada um desses homens, que cada um fazendo a sua parte, o mundo vai ser mais feliz. Vamos vibrar por todos. Vamos entrar nos hospitais, nós conhecemos um perto de casa, nós conhecemos logo aí à frente. Vamos adentrar nesses hospitais, vamos abraçar aqueles irmãos nossos, vamos vibrar por eles para que eles se recuperem. Vamos pedir aos espíritos amigos, esses médicos bondosos, que o Dr. Bezerra de Menezes, conduzindo com suas equipes médicas, ajudando esses nossos irmãozinhos na sua cura, para que eles possam voltar às suas atividades através da fé e da certeza do amor de Deus envolvendo a todos.
pedindo sempre a proteção à nossa mãe Maria de Nazaré, que é a nossa mãe espiritual, que possa ajudar cada um irmãozinho nosso. A nossa vibração também para a nossa juventude, hoje tão necessitada, mais do que nunca, da proteção, porque nós sabemos que o vício e as dependências químicas estão levando muitos jovens nossos à falência moral e física, perdendo a saúde e desencarnando fora de hora. Então nós vamos pedindo a proteção dos jovens do espaço, para que eles ajudem nossos moços a se concentrarem no trabalho digno, no lazer saudável, mas no estudo e também na parte religiosa, na parte espiritual da vida, para que consigam se livrar das tentações e dos males do caminho. Que Jesus ampare e proteja a nossa juventude, a nossa infância. Vamos dar todo o amor às nossas crianças, que são espíritos que estão chegando da nova geração, para chegar junto com esse mundo de regeneração que é o nosso, onde já estamos atingindo quase esse patamar. Então nós agradecemos a Deus e pedimos muita proteção aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, para que os pais tenham muita paciência e muito amor para essa garotada toda. Então vamos também mentalizar agora os nossos lares, pensando naqueles que lá estão, naquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco, mas que nós amamos e que estão fazendo parte do nosso roteiro, do nosso progresso, pela vontade de Deus e pela sua bondade infinita e pela sua justiça, para que nós possamos progredir juntamente com eles. Que Jesus abençoe a todos os nossos familiares queridos, para que nós possamos estar lá de volta, vibrando muito amor por todos. Que Jesus ampare e proteja a todos. E proteja também esses irmãozinhos nossos desalentados que estão aí pelas ruas, pedindo muita luz no caminho deles, oportunidade também de se libertarem das suas deficiências. Que Jesus ilumine todos os corações bondosos que podem contribuir com uma palavra amiga, não só com uma moeda, mas com uma orientação sadia, cristã, para fortalecer tantos irmãozinhos nossos que necessitam do nosso carinho, da nossa atenção. E assim então nós vamos nos despedindo, agradecendo aos amigos espirituais, aos trabalhadores de Jesus, nessa noite aqui na Casa do Caminho, todos eles sempre ao nosso lado, nos ajudando a todos aqueles que chegam, e também vibrando por esses irmãos que estão aqui conosco ainda, também recebem seus tratamentos espirituais juntamente com todos nós, para que eles tenham uma noite de muita paz, e o progresso continue, e muita luz no caminho de todos. E assim então vamos agradecendo a Deus e pedindo licença ao nosso dirigente espiritual para encerrar o nosso trabalho até esta parte. Que todos tenham uma boa semana, que Jesus ampare e proteja vocês e todos aqueles que lhes são caros. Que assim seja.